Meus queridos irmãos, irmãs, romeiros da Senhora Aparecida que vieram aqui ao santuário para louvar e agradecer a Mãe de Jesus, ela nos aponta e nos direciona o caminho que é o seu próprio Filho Jesus Cristo. A você que nos acompanha pelos meios de comunicação neste momento, estamos vivendo a nossa 29ª semana do Tempo Comum, neste mês missionário extraordinário. Há 100 anos celebramos o mês de outubro como o mês missionário, o mês em que Jesus nos envia em missão e como cristãos somos convidados a ser testemunhas do Evangelho. Mas para ser testemunha do Evangelho é necessário ter algo muito importante, de grande valor, mas se resume numa palavra muito pequena. Vocês sabem o que é? Fé. Isso mesmo, fé. Esta semana a liturgia vai trabalhar a questão da fé. O evangelho de ontem, o finalzinho do evangelho de ontem, Jesus fez uma pergunta, um questionamento. E quando vier o Filho do Homem, haverá fé sobre a terra? É uma pergunta para nós, hoje. A cada instante, a cada momento, pode ser o nosso último momento, pode ser o nosso último instante de vida. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Esta é a pergunta que Jesus faz. E Ele faz querendo uma resposta que é dada através desta pequena palavra chamada fé. Mas ela é uma resposta que ela não é dada apenas da boca para fora. Fé é uma resposta que é dada com atitudes. São Paulo mesmo já dizia, a fé sem obras é morta. Então nós precisamos mostrar, filho, de quem nós somos, qual é a fé que nós temos, em quem nós acreditamos. E se nós não testemunhamos isso com a nossa própria vida, não vivemos fé nenhuma. Apenas podemos dizer da boca para fora que acreditamos, que fomos batizados, que vamos à missa, que vamos à igreja, mas a verdadeira fé no Cristo é aquela que nos renova em primeiro lugar internamente, dentro de nós. É aquilo que nos dá força, nos dá esperança. A primeira leitura de ontem, do domingo, nos mostrou que Moisés, enquanto estava com a mão levantada em oração, o povo de Deus vencia todas as guerras. E quando ele se cansava, quando ele se desanimava, ele caía, o povo perdia a guerra. Sinal de que a fé faz com que a gente não desanime, que apesar de todas as dificuldades, de todos os contratempos, de tudo aquilo que talvez a gente possa ver como negativo, Deus tem algo maior para nós. E aquele que realmente acredita, que tem fé no seu coração, acredita no Deus da vida, será vitorioso, assim como os nossos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Cada um teve a sua experiência de fé, cada um foi desafiado no seu momento certo, assim como Moisés. Durante muito tempo, Moisés não acreditava que ele poderia libertar todo aquele povo, e Deus fala, não é só você, eu vou usar você, é o meu poder em você. E Moisés teve fé, e pela fé no Deus da vida, conseguiu libertar o povo. Quantas coisas acontecem conosco na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, e a gente desanima. E a gente fica às vezes sem esperança, sem fé no nosso coração, vivendo uma realidade de uma nação com mais de 13 milhões de desempregados que nós vivemos, situação econômica muito difícil ainda. Este é o momento em que nós não podemos perder a esperança no Deus da vida.
Numa sociedade em que o diálogo vem se tornando cada vez mais escasso, as pessoas não querem mais dialogar, não querem mais conversar. Cada um tem a sua verdade, cada um quer defender a sua fé e cada um acha que está certo. A fé, mais do que algo pessoal, interno, íntimo em cada um de nós, é a vivência da experiência de um povo. Fé, vivemos juntos. Fé é o que nos faz caminhar para Deus, juntos, como irmãos e irmãs. A fé que a igreja tem no Deus da vida, a fé que a igreja tem em Jesus Cristo, Salvador e Redentor da humanidade, é a fé que faz com que a gente possa renovar a nossa própria vida, faz com que a gente possa ser missionário para além da gente, para além das nossas dificuldades, para além das nossas limitações, porque não somos nós que fazemos as coisas, é Deus que faz e realiza através de nós, dependendo do tamanho da fé que temos dentro de nós. E Jesus mesmo disse que a fé é algo pequenininho, do tamanho de um grão de mostarda, mas mesmo pequena é capaz de fazer maravilhas no mundo, é capaz de transportar montanhas, dizendo que a fé que nós temos pode fazer com que a nossa humanidade encontre o caminho da salvação. É por isso que acreditamos em Jesus Cristo. E como a fé vai ser algo que vai nos orientar na liturgia da palavra durante toda esta semana, em vários aspectos, um deles que nós observamos é a questão do desprendimento. A pessoa que tem fé de verdade, ela não fica pegada a coisas pequenas, ela não se apega a mesquinharias, a fofocas. A fé que a igreja preserva, mantém, a fé que a igreja nos ensina, a fé em Jesus Cristo, é a fé que faz a gente ir para além de nós mesmos e entendermos que o que nos faz irmãos e irmãs, o que nos faz filhos de Deus, o que nos faz felizes, não é aquilo que a gente tem, não é o tamanho da minha conta bancária, não é o quanto eu tenho de terreno, de posse, não é o tamanho da minha casa, não é a marca do carro que eu tenho, mas é o coração grande e aberto para acolher todos os irmãos e irmãs. Isso que verdadeiramente importa. Aquele que tem fé de verdade no seu coração, por mais que tenha tudo isso, ele vai enxergar e vai olhar para tudo isso e vai dizer: isso é passageiro, é secundário, eu posso viver sem isso. Isso é circunstancial, faz parte do momento. Porque o verdadeiro tesouro, assim como nos diz Jesus, nós não juntamos aqui. A verdadeira herança que nós deixamos para os nossos filhos não é aquela que nós acumulamos aqui, mas é o valor que nós conseguimos passar a eles. É o valor que nós trazemos no nosso coração como irmãos e irmãs. E o grande e maior valor que Jesus nos ensina, sendo irmãos e irmãs, é que devemos nos amar uns aos outros. E por mais rico que sejamos aqui, vamos ser pobres de espírito e diante de Deus, se nós não entendermos que tudo que foi colocado, tudo que foi nos dado, é bênção de Deus. E se é bênção, se é graça, deve ser compartilhado, deve ser repartido. A pessoa que tem verdadeiramente fé no seu coração, quando ele olha um irmão necessitado, esta fé o incomoda, esta fé o faz ele sair de si mesmo e ir ao encontro daquele que mais necessita. Aquele que tem verdadeiramente fé no coração, deixa para trás, independente se já teve uma boa condição de vida e hoje não tem, se já teve alguma posse, alguma coisa e não tem,
consegue encontrar a verdadeira felicidade na pessoa de Jesus Cristo. E a pessoa de Jesus Cristo se manifesta hoje no irmão e na irmã. Então a pessoa que tem fé consegue olhar no olho do esposo e da esposa e enxergar ali a presença do Cristo. Consegue olhar nos olhos dos filhos em casa e ver ali a presença do Cristo. Consegue olhar no olho dos irmãos que trabalham juntos e ali enxerga um irmão como eu, que merece o mesmo amor, que merece a mesma misericórdia, que Deus dá de graça a mim, Ele também merece. Que possamos, na nossa caminhada de fé, como irmãos e irmãs, nos preocupar com os verdadeiros valores, com aqueles que realmente importam, com aqueles que vão nos fazer seres humanos dignos. E deixemos de lado as ninharias, as mesquinharias, as pequenas ganâncias, os egoísmos de dentro do nosso coração. Para que a verdadeira fé possa reinar no nosso coração, deixemos de lado o consumismo que muitas vezes nos tira do caminho de Deus. Que para viver esta verdadeira fé, possamos ter um coração simples e humilde. E é por isso que, depois que recebemos a Eucaristia, rezamos para que Jesus nos dê um coração manso e humilde, assim como o seu coração. Que a Senhora Aparecida, que nos congrega aqui, que nos reúne aqui e apresenta seu Filho Jesus, possa dar a cada um de nós, a todas as famílias do Brasil, o verdadeiro sentido da fé e da esperança que nós temos no Deus da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E juntos, como irmãos e irmãs, vamos apresentar as nossas preces e juntos também vamos responder: Senhor, escutai a nossa prece. Todos.